Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 18 de Programação Web 2. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo sobre consulta, exclusão e alteração no banco de dados e iniciamos a aula aprendendo sobre consultas no banco de dados MySQL. Mas além de consultar, nós podemos também excluir e alterar no banco de dados MySQL. E na aula de hoje, vamos iniciar pela exclusão no banco de dados. Na maioria dos grandes sistemas, não se usa muito excluir informações do banco de dados, porque isso faz com que a empresa perca o histórico dos dados. O que se faz é colocar um campo na tabela que informa o estado da informação, como, por exemplo, ativo, inativo, em andamento, finalizado. A gente vê bastante esses estados de informação quando a gente vai fazer uma compra online, né? Quando a gente vai colocar lá no carrinho, a gente pode ver se o nosso produto está disponível ou não. Então, em vez de excluir o cliente do banco de dados, a empresa pode apenas mudar seu estado para inativo, para que no futuro possa realizar alguma campanha para recuperar os clientes perdidos. Mesmo não sendo utilizado, em algumas situações pode ser necessário excluir informações do banco. E a operação de excluir do banco, o que muda é o comando SQL. Os comandos em PHP são os mesmos: abrir conexão, selecionar o banco e executar o comando SQL. Na maioria dos sistemas, ao excluir, é necessário conhecer pelo menos um dado da tabela, e dificilmente iremos excluir vários dados de uma vez. O ideal seria obter a informação que corresponde à chave primária da tabela, por ser uma informação única. Chave primária é uma informação que a gente vai aprender só quando estiver lá na disciplina de banco de dados, tá? Então, uma das formas de fazer isso é usar algum mecanismo de pesquisa para escolher a informação a ser pesquisada. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, onde vamos usar já a página criada de pesquisa. Na tabela que exibe as informações, podemos colocar em cada linha uma palavra, uma imagem ou algum outro objeto que, quando clicado, chame a página em PHP para excluir. E a figura mostra a página resultante da pesquisa com uma imagem que corresponde à operação de excluir. No caso, a figura é esta aqui, né? Onde temos esse botão, onde o usuário vai poder excluir a sua pesquisa. Então, aqui a imagem possui um link. No caso, a tag, né, que a gente já aprendeu em HTML, seria essa tag aqui, ela aponta para a página do excluir, chamada em nosso exemplo de excluir cliente.php. Em cada imagem, devemos passar o código da informação que será excluída. No caso deste exemplo, foi utilizado o método get para envio de informações para outra página. E o dado que passaremos será o código do cliente. Esta variável será chamada de código. Então, o programa apresentado nesta imagem aqui mostra a página pescclientes.php que a gente criou anteriormente, alterada para adicionar na tabela de resultado mais uma coluna que corresponde à imagem para a operação de excluir. Então, observem que em cada linha da tabela, o link passará via get, a variável código que receberá o ID de cada cliente no banco de dados. Tá? Então, aqui são as informações do cliente. E altere e execute a página pescclientes.php para colocar o link para excluir cliente, como mostrado anteriormente. Ao passar o mouse em cima da imagem do excluir, mas sem clicar, olhe na barra de status, na parte de baixo do navegador, o link de cada imagem. E podemos observar também que o que muda de uma para outra é o código do cliente. Então, a página excluir clientes.php será responsável por executar o comando SQL no banco de dados. Essa página recebe o código passado por via get, pelo link da imagem excluir, e executa o comando delete no banco, com a cláusula where, informando o ID do cliente que será excluído. No final,
teremos uma página que é direcionada novamente para a página de pesquisa. Então, aqui nós temos um trecho de código, onde a imagem mostra o código PHP completo da página. Então, como eu falei para vocês, além de consulta e exclusão dos dados, podemos também alterar os dados no banco de dados. E a operação de alterar no banco de dados segue o mesmo princípio das demais informações. Então, novamente, o que muda é o comando SQL, que vai ser passado para o banco, mas o que torna uma página web um pouco mais trabalhosa para alterar os dados, mas nem tanto, é que devemos ter as informações que serão alteradas. Essas informações podem estar dispostas de diversas formas em uma página. O mecanismo mais fácil e apropriado para isso é o formulário em HTML que a gente já aprendeu a fazer. Então, ao escolher uma determinada informação para alterar, vamos chamar uma página com o formulário já preenchido com as informações anteriores. O usuário altera o formulário, os dados que deseja e depois o envia para outra página PHP que atualizará o banco de dados. E antes de chamar o formulário com os dados, na maioria das vezes é interessante usar algum mecanismo de busca, uma página de busca. No nosso exemplo, vamos usar 3 passos para alterar os dados do cliente. Primeiro passo: usaram a página pesclientes.php para pesquisar o cliente de quem queremos modificar os dados. Colocaram o link para que, ao clicar a página formoutclick.php, seja chamada enviando um código do cliente via GET. Segundo passo: essa página vai exibir um formulário já preenchido com os dados do cliente escolhido e, após alterar os dados, clicaremos em um botão para enviá-los para a página alterar clibd.php. Terceiro passo: a página alterar clibd.php atualizará o banco de dados com as informações atuais vindas do formulário. No final, teremos um redirecionamento para a página com o formulário que exibirá a mensagem de sucesso ou de erro. Então, nessa imagem, nós temos a ilustração do diagrama de navegação das páginas para alterar os dados. E o que aprendemos hoje? Nós, inicialmente, vimos que podemos fazer consultas, exclusões e alterações no banco de dados. Então, na aula de hoje, nós iniciamos a nossa aula pela exclusão, mas também vimos como fazemos para alterar os dados no banco de dados MySQL. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.